Olá, caros amigos, de volta aí, dando sequência, dando continuidade aos nossos estudos, né? Na aula passada estávamos comentando sobre as cláusulas especiais à compra e venda. Ou seja, são cláusulas acessórias que podem existir em um contrato de compra e venda. Algumas o legislador fez por bem tipificá-las, então inseri-las no código. Estudamos aí a retrovenda na aula passada, comentei até aquele pacto de melhor comprador que existia no Código 16, né? Depois a gente estudou a venda a contento, né? Venda sujeita à prova. Depois a gente viu preferência ou preempção. E eu acho que a gente terminou a matéria aí, né? Então falta-nos agora estudar mais duas cláusulas acessórias. A primeira delas é a venda com reserva de domínio. Ora, o que seria uma cláusula acessória onde o vendedor se reserva o domínio? O domínio é propriedade, né? Domínio é sinônimo de propriedade quando eu estou diante de bens que são corpóreos. Olha, então venda com reserva de domínio nada mais é do que eu vendo um determinado objeto, mas reservo o domínio, reservo a propriedade desse objeto até que o preço seja integralmente pago. Então, por exemplo, se eu faço um contrato de compra e venda qualquer, a gente já viu pelo artigo 1267 do Código Civil que a propriedade das coisas móveis não se transfere pelos negócios jurídicos, senão antes da tradição. Ou seja, quando da entrega do objeto, eu estarei transferindo de propriedade, né? Vendi um automóvel, por exemplo. Quando eu entrego o automóvel ao comprador, eu estou transferindo propriedade do bem. Vendi um livro. Quando eu entrego o livro ao vendedor, ao comprador, eu estou transferindo propriedade. Tá, mas a venda com reserva de domínio significa eu me reservar a propriedade, entrego o objeto, mas não estou transferindo propriedade, só transfiro, portanto, a posse desse objeto e fico com a propriedade até que você me pague o preço de forma integral. O que é interessante na venda com reserva de domínio? Olha, se eu me reservo a propriedade, se a outra parte não paga o preço, eu vou reivindicar a posse que eu lhe transferi. Eu não sou proprietário do objeto, então eu entro, por exemplo, com uma ação de reintegração de posse. Serve para dar mais garantia aos contratos, não é? Se eu vendo essa caneta para uma determinada pessoa, na hora que eu entrego a caneta, eu estou transferindo propriedade. O que significa dizer que se a pessoa não me paga, eu terei uma ação de cunho pessoal. Vou cobrar o valor, o preço da caneta. Mas eu não tenho ação para ir buscar a caneta, direito de sequela, porque eu já não sou mais proprietário. Discutimos isso quando falávamos no direito das obrigações, né? Tá, agora eu posso vender a caneta, mas me reservar a propriedade dessa caneta até que o preço me seja integralmente pago. Então eu estou vendendo de forma parcelada para uma determinada pessoa, só quando essa pessoa me pagar a última parcela, aí sim ela vai adquirir o objeto vai adquirir a propriedade do objeto. Vejam vocês que existe um contrato hoje em dia muito famoso, muito conhecido, que se assemelha muito com venda com reserva de domínio, né? Que é a alienação fiduciária em garantia. Ora, qual é a diferença entre alienação fiduciária em garantia e uma venda com reserva de domínio, pessoal? Na venda com reserva de domínio, eu tenho duas pessoas, o comprador e o vendedor. O comprador vai pagar de forma parcelada, então o vendedor se reserva a propriedade, entrega o objeto, mas a propriedade ele só transfere quando o preço estiver integralmente pago. Na alienação fiduciária em garantia, é um contrato muito parecido, mas engloba três partes. Então, na alienação fiduciária, eu tenho o comprador e o vendedor. O vendedor deseja entregar o objeto e receber o preço, só que o comprador não tem dinheiro. E ele vai buscar um financiamento junto a uma instituição bancária. Então, o banco me emprestou o dinheiro para eu poder comprar o carro. Na hora em que eu paguei integralmente o preço, o vendedor, por sua vez, transferiu a propriedade do carro para o comprador, na entrega. Só que o comprador, porque foi buscar o dinheiro junto ao banco, ele pega a propriedade do automóvel e dá em fidúcia, ou seja, dá em garantia essa propriedade para o banco. Então, eu que era comprador, passei a ser o devedor fiduciante, ou seja, eu estou dando em fidúcia, dando em garantia o carro e transferindo a propriedade para o banco. Por sua vez, o banco vai ser credor da quantia que ele me emprestou, credor fiduciário. É por isso que na alienação fiduciária em garantia, se eu não pago ao banco, o banco vai ingressar com uma ação de busca e apreensão.
Ora, busca e apreensão por quê? Porque eu, que era comprador, recebi a propriedade do automóvel, do vendedor, e dei a propriedade do automóvel em garantia para o pagamento da minha dívida. Então, caso não haja o pagamento dessas parcelas, o banco ingressa com uma ação de busca e apreensão, que é uma ação específica para o caso de alienação fiduciária. Existe ainda no comércio, pessoal, um outro contrato que as pessoas fazem uma certa confusão, não é? Contrato de leasing ou arrendamento mercantil. Então, vou fazer um parênteses aqui para explicar rapidamente o contrato de leasing. Vejam vocês, o contrato de leasing não foi um contrato idealizado para o direito civil, principalmente voltado para as relações de consumo, onde o consumidor deseja adquirir um carro financiado. Não, não foi para isso. O contrato de leasing, ele pertence ao direito comercial. Ele era basicamente feito entre duas empresas, onde eu tinha uma empresa menor, com menor capital, e essa empresa gostaria de expandir os seus negócios. Tá, mas essa empresa não tendo dinheiro para comprar as máquinas, por exemplo, que seriam usadas na expansão desses negócios, ela contacta uma outra empresa maior, com um capital mais robusto, e pede a esta empresa maior que adquira essas máquinas. Então, a empresa maior vai adquirir essas máquinas especificamente para alugá-las, arrendá-las à empresa menor. Então, imagina, eu estou precisando de uma máquina X. Eu procuro uma empresa que tem um capital, essa empresa compra esta máquina X que eu preciso e me aluga e me arrenda esta máquina por um certo período. Mas vejam vocês que este contrato de leasing, arrendamento mercantil, aluguel, portanto, tem algumas características que são peculiares, né? Vejam vocês, se aquela empresa maior adquiriu a máquina somente para me alugar, primeira característica, eu, arrendatário, não posso desistir do contrato, né? Então, eu sou obrigado a pagar todas as parcelas relativas ao meu aluguel. Por quê? Porque aquela empresa só comprou o bem para me alugar. Com o término do contrato, então se eu desistir, eu ainda sou obrigado a pagar as parcelas vincendas, não é? Com o término do contrato, se for interessante para mim o aluguel, eu posso renovar aquela locação. Eu posso alugar por mais um ano, mais 2 anos, mais 3 anos, pelo prazo que for. Se me for muito interessante, se me valer a pena, eu posso optar pela compra daquele bem. E aí o que eu paguei a título de aluguel deve ser debatido e eu pago somente o chamado VRG, valor residual garantido, aquele resíduo que fica lá no final. Ou então, se não me for interessante, eu cumpri o contrato, devolvo o bem àquela empresa, porque o bem é dela, e aí a gente sai à dissolução, à extinção desse contrato pelo cumprimento das obrigações, pelo término do contrato propriamente dito. Vejam vocês que esse contrato, portanto, ele não era aplicável para a compra de veículos, principalmente destinados à relação de consumo. Mas foi um contrato adaptado, por quê? Porque é um contrato onde, para o banco, há uma garantia muito maior do que, inclusive, a alienação fiduciária em garantia, do que, inclusive, a venda com reserva de domínio. Porque nesse tipo de contrato, não é uma ficção jurídica onde o vendedor transfere a propriedade, não. Nesse contrato de leasing, o proprietário é a instituição financeira, de fato e de direito. Eu comprei o carro e estou somente alugando o carro a você. Vejam vocês, se você não me paga, portanto, eu não vou ingressar com busca e apreensão do veículo, eu ingresso com reintegração de posse. A ação é possessória. Eu sou o proprietário do veículo. Se você deixar de pagar as parcelas, eu vou buscar o meu carro de volta, né? E ainda vou lhe cobrar, em tese, hein, pessoal? Ainda vou lhe cobrar as parcelas vincendas. Então, era um contrato que dava mais garantia às instituições financeiras do que o próprio contrato de alienação fiduciária. Logicamente que esse contrato, já que ele foi deturpado para ser aplicado às relações de consumo, a jurisprudência também vai amoldando esse contrato com o passar do tempo, né? Por exemplo, a primeira derrocada das instituições financeiras foi entender que o consumidor não tinha sido informado sobre o resíduo que ficava ao final. E era complicado porque eu ia escolher um carro, por exemplo, desejo comprar um carro qualquer, o vendedor me dava 2 opções. Olha, eu tenho aqui o CDC, que é a alienação fiduciária, ou eu tenho um contrato de leasing. No CDC, a sua parcela fica em R$500. No leasing, pelo mesmo veículo, o mesmo objeto, a sua parcela vai ficar em R$400.
Qual você, consumidor, escolhe? Ora, se uma eu vou pagar 500, na outra eu vou pagar 400, é claro que eu vou escolher aquela que eu pago 400. Só que o vendedor não me informava que ao término do contrato, por exemplo, se eu quisesse ficar com o veículo, eu teria que pagar um resíduo. E os primeiros contratos de leasing que foram feitos, pessoal, cerca de 10 anos atrás, ou mais um pouquinho, esses primeiros contratos de leasing, quando chegava para pagar o resíduo, o valor do resíduo já estava maior do que o valor do próprio bem, do carro. Olha só que absurdo. Eu comprava um carro através do contrato de leasing, achava que estava adquirindo propriedade, quando na verdade eu não estava, eu estava só alugando. Passei, por exemplo, 24 meses com aquele veículo. Quando eu termino o contrato, que eu acho que o veículo é meu já, aí o banco me fazia a seguinte opção: olha, você, se quiser ter a propriedade do veículo, paga o resíduo. Só que o meu carro, por exemplo, que eu comprei por 50 mil, após 2 anos ele estava valendo, sei lá, 25 mil, por exemplo. E o resíduo que me apresentavam era de mais ou menos 30 mil reais. Ou seja, se eu quisesse exercer a opção de compra desse veículo, eu teria que desembolsar um valor que era maior do que o valor do carro naquele momento, fora o que eu já paguei a título de aluguel. Então, essa primeira interpretação, o STJ aplicou o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. Os contratos que englobam relação de consumo não obrigarão os consumidores se eles não tiverem conhecimento prévio do seu conteúdo. Ninguém me avisou que o contrato de leasing era isso, né? Aí o que os bancos fizeram? Atrelaram o valor residual garantido às parcelas. Então, peraí, qual é o problema? O problema é que eu digo ao consumidor que ele tem a opção de compra ao final, pego ele de surpresa, ele aplica o artigo 46. Pois então, vamos fazer com que esse consumidor faça a opção de compra logo no início do contrato. E o resíduo a gente vai diluir em todas as parcelas. Então, na hora que ele terminar de pagar, pronto, aí o carro já é dele, porque a opção de compra ele já fez no começo. O STJ entendeu nessas situações em que, se o consumidor tinha feito a opção de compra logo no começo e vinha pagando as prestações, isso não é contrato de leasing, isso é uma compra e venda parcelada. Né? Da mesma forma que eu compro um sofá, uma geladeira, um televisor. E na compra e venda parcelada, onde o banco não fez a reserva de domínio. Então, o banco transferiu a propriedade do carro quando dá entrega, quando dá tradição. Eu posso até chamar o nome do contrato de leasing, arrendamento mercantil, o que for. Mas eu preciso saber, de fato, o que foi que aconteceu. Bom, vejam vocês, então, que o contrato de leasing é um contrato que ainda é interessante para a instituição financeira, para a instituição bancária, claro. A retomada do bem é mais ágil, de forma mais célere, enfim. Mas é um contrato que ele vem passando por certas adaptações, né? Tá, mas a filosofia dessas cláusulas especiais à compra e venda é reservar a propriedade. Então, contrato de leasing ou arrendamento mercantil, contratos de alienação fiduciária, que hoje pode ser para bens móveis ou imóveis, né? Caixa Econômica hoje em dia não faz mais contrato de hipoteca. Se você quer financiar um imóvel, etc., ela vai fazer um contrato de alienação fiduciária. E para nós aqui, estamos estudando a venda com reserva de domínio. A venda com reserva de domínio, ela se destina especificamente para bens móveis, onde, portanto, o vendedor se reserva a propriedade do objeto até que o preço esteja integralmente pago. Nesses dois contratos, pessoal, tanto a venda com reserva de domínio como a alienação fiduciária em garantia, existe uma teoria moderna hoje em dia, onde a doutrina se pergunta o seguinte: olha, imagina que eu estou comprando, por exemplo, um televisor. Eu vou pagar 20 parcelas de 20 parcelas de R$100, por exemplo, né? E o vendedor faz venda com reserva de domínio. Então, esse contrato precisa estar registrado para valer perante terceiros, né, para ter eficácia erga omnes, para que a minha garantia possa exercitar o direito de sequela. Tá, aí eu começo a pagar o produto. Então, vou pagar 20 parcelas de R$200. Pago a primeira, pago a segunda, pago a terceira, tenho a posse do bem, propriedade quem tem é o vendedor. Pago a quinta, a sexta, a 15ª, a 18ª, está faltando 2 parcelas, por exemplo, para eu terminar o pagamento. E aí eu me torno inadimplente. Ora, se eu atrasei, venda com reserva de domínio, em tese, significa dizer que o vendedor é proprietário até que o preço esteja integralmente pago. Mas a pergunta que a doutrina se faz é: será que o comprador já não seria
o proprietário de uma fração ideal, por exemplo, muito maior do que a propriedade do vendedor? E aí eu tenho a chamada teoria do adimplemento substancial. Teria que estar muito em moda, muito utilizada hoje em dia. Bom, se eu tenho uma garantia, vou ficar com a propriedade do bem, até que o preço seja ou esteja integralmente pago, sim, mas eu já paguei 90% do produto quando me tornei inadimplente, é verdade. Será que por eu estar devendo 10% do valor do bem, autorizaria o credor a ir buscar o objeto porque é ele proprietário? Né? Então a teoria do adimplemento substancial, ela usa aí um meio termo aí, né? Ela vem exatamente sopesar aí essas duas correntes de dar simples garantia ao credor e nenhuma ao devedor, por exemplo. Ok? Tá, vamos para os artigos aí que falam então da venda com reserva de domínio, pessoal. Começando no 521, né? Então tá aqui, olha, artigo 521. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, por isso reserva de domínio, né? Olha só. Domínio sinônimo de propriedade. Até que o preço esteja integralmente pago. Só lembrando aqui, olha, pode até haver certa pergunta sobre a teoria do adimplemento substancial, né? Não seria justo também você dizer que quem está comprando o objeto e já pagou, por exemplo, sei lá, 90% do bem, não seja muito mais proprietário do que o próprio vendedor, né? A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros. Olha só, se eu estou dizendo que ela vai ser estipulada por escrito, eu estou dizendo, portanto, que há uma formalidade ad solemnitatem, né? Ou seja, eu tenho aqui um requisito de validade, hein, pessoal? Venda com reserva de domínio só se for contrato por escrito. 523. Não pode ser objeto de venda com reserva de domínio se a coisa não é insuscetível de caracterização perfeita para extremá-la de outras congêneres. Ora, pessoal, se eu estou fazendo venda com reserva de domínio, então eu estou adquirindo ou reservando a propriedade até que o preço seja ou esteja integralmente pago, é claro que essa coisa, esse objeto, deve ser devidamente individualizado. Eu tenho aí obrigação de dar ou de restituir, enfim, coisa certa, né? Bem infungível. Na dúvida, decide-se a favor do terceiro, adquirente de boa-fé. Ok. 524. A transferência de propriedade ao comprador dá-se no momento em que o preço esteja integralmente pago. Vejam vocês que eu tenho aqui o que a doutrina chama de propriedade resolúvel. Propriedade resolúvel. Bom, o que é a propriedade resolúvel, pessoal? Eu, vendedor, me reservo a propriedade do objeto. Mas na hora que você pagar integralmente o preço, eu não preciso declarar à vontade que estarei transferindo a propriedade para você. A minha propriedade, ela se resolve. Então eu coloquei aí uma condição resolutiva, não foi? Eu me reservo a propriedade. Mas na hora em que você faz com que haja o implemento da condição resolutiva, ou seja, me paga integralmente o preço, a propriedade já é sua. Eu não tenho mais que declarar à vontade nesse sentido. Então eu tenho aí propriedade resolúvel, né? Todavia, atenção, olha só, pelos riscos da coisa, responde o comprador, apesar de não ser proprietário ainda, né? A partir de quando ele foi entregue. Então, aqui, olha, eu vou puxar bem para cá e vou botar assim. Vocês lembram lá nas obrigações de dar coisa certa, pessoal? A regra era res peri indômino. Vou botar aqui no cantinho assim, olha. Obrigações de dar coisa certa, a regra era res peri indômino. Ou seja, a coisa perecia com o proprietário, né? Tá, mas o que o legislador está dizendo aqui no 524 é que, pelos riscos, ou seja, a coisa vai perecer com o comprador, não com o proprietário, né? Então, aqui eu vou aplicar outra regra. É assim, olha, res peri emptoris.
emptoris, ou seja, a coisa perece com o próprio comprador. Tá, 525, pessoal. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituição em mora do comprador, do devedor, mediante um protesto do título ou interpelação judicial. Ah, olha só, eu disse a vocês quando a gente estudou mora, que existem duas espécies de mora. Ou a mora é ex re, que são nas obrigações a termo, ou então a mora será ex persona. Não sei se vocês se lembram. Mora ex persona é aquela mora que é pessoal, ou seja, é aplicável num primeiro momento às obrigações que não têm prazo. João deve entregar o livro a Pedro. Sim, mas não diz qual é o prazo. Então, Pedro, que é credor, poderá exigir o livro a qualquer momento. E o devedor só estará em mora após o credor exigir o cumprimento da obrigação. As obrigações que não têm prazo, exige-se a constituição em mora do devedor, porque eu tenho aí uma mora que é ex persona. Tá? Aqui, eu tenho uma obrigação que é a prazo, ou seja, tem data. Você vai me pagar várias parcelas todo dia 1º de cada mês, por exemplo. Mas ainda assim, como essa cláusula de garantia, ela dá muito poder ao credor, né, porque reserva a propriedade até que o preço seja integralmente pago, o legislador exige que para valer esta cláusula com reserva de domínio, ainda que a obrigação seja com prazo determinado, o credor deverá constituir em mora o devedor. Em outras palavras, ele vai ter que notificar para dizer assim, olha, você está ciente que a propriedade desse objeto é minha? Você está ciente que você já me pagou alguma coisa, mas você pode perder o objeto porque ainda não é proprietário? Por isso essa constituição em mora. Né? Vou para frente. 526, verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele uma ação de cobrança, ou seja, uma ação que é pessoal, né, obrigacional, com o que mais lhe for devido, ou então, já que ele tem a propriedade, né, ou poderá recuperar a posse. Olha só, proprietário já é ele, né? Se ele pode recuperar a posse é porque a ação vai ser de reintegração. Ação de reintegração de posse, né? Pronto. Ou recuperar a posse da coisa vendida. 527. Na segunda hipótese, ou seja, quando eu ingresso com uma possessória, então, é facultado ao vendedor reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa. Né? Então, a ideia aqui é que seja feito um cálculo, né, pessoal? Se eu vou readquirir, se eu vou novamente readquirir a posse, né? Ou seja, se eu vou reivindicar a minha propriedade, o que você me pagou, a gente vai ter que calcular qual foi o prejuízo que você me causou. O restante, eu devo devolver ao devedor, né? Então, olha lá. Na segunda hipótese, é facultado ao vendedor reter as prestações, até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o que mais de direito lhe for devido. O que sobrar, se é que sobra alguma coisa, né, pessoal? O que sobrar será devolvido ao comprador. E o que faltar será cobrado. Mas essa garantia aqui, olha, vai ser uma garantia meramente ou simplesmente pessoal, né? Você continua pessoalmente obrigado ao restante, mas não há mais nenhuma garantia real. 528. Se o vendedor receber o pagamento à vista ou posteriormente mediante o financiamento de uma instituição do mercado de capitais, a esta caberá exercer os direitos e as ações decorrentes do contrato. Sabe o que é isso aqui, pessoal? Olha só. Subrogação. Não é? Eu sou o credor, eu tenho a propriedade. Se eu recebo o preço de uma outra pessoa, eu entrego a esta pessoa todos os direitos que eu tinha, né? A operação financeira, a respectiva ciência do comprador, constarão do registro do contrato, diz parte final do 528. Muito bem, saindo aí da compra e venda com reserva de domínio, que a gente faz um paralelo com o contrato de alienação fiduciária, e aí a gente acaba puxando um pouquinho para falar um pouquinho do contrato de leasing, resta-nos estudar uma última figura, que é a compra, a venda sobre documentos, perdão. A venda sobre documentos não é instituto do direito civil. A gente não vai ver venda sobre documentos em prova alguma, pessoal, porque é muito específica, restrita, reduzida ao direito comercial,
hoje direito empresarial. Tá, o que seria, em tese, a venda sobre documentos? Ora, a venda sobre documentos, ela ocorre no direito comercial quando o comerciante adquire uma quantidade, um produto qualquer destinado à revenda. Então, este produto que eu estou adquirindo, que já vou vendê-lo logo em seguida, eu não preciso nem ter a posse ou propriedade é transferida, né? Mas eu não preciso nem enxergar, nem ver esse produto. Eu compro o produto tão somente com base na documentação do produto. Então, a transferência da propriedade não se dará com a entrega do produto em si, e sim com a entrega da documentação relativa àquele produto. Por exemplo, eu acabei importando um produto qualquer, esse produto chegou, está lá no cais, por exemplo, no porto, nos seus containers. Sim, mas esse produto que eu importei, eu o adquiri, é verdade, ele já está lá no porto, mas eu não quero nem ver, não quero botar isso em depósito. Eu vou pegar esse produto e já vou despachar, sei lá, para um outro estado, para um outro local, já estou revendendo para uma outra pessoa, enfim. Então não precisam me entregar o produto e, por sua vez, eu não tenho que entregar o produto para outra pessoa. Eu faço venda sobre documentos. Então a pessoa realmente deixa lá o produto em depósito, me entrega o documento, isso é título de crédito, né, chamado warrant, ou com esse título de depósito, enfim, a pessoa me entrega este título e com base neste documento que eu tenho relativo aos produtos, eu já estou transacionando, eu já estou fazendo outros contratos, né? Isso não é matéria específica do direito civil. Vou passar aqui rapidamente nos artigos, só para a gente dar uma olhada na venda sobre documentos, né? Então está aqui, olha, 529. Na venda sobre documentos, a tradição da coisa, ou seja, a entrega da coisa, ela vai ser substituída pela entrega de um título representativo, né? Um título de crédito, que é o conhecimento de depósito, né? E dos outros documentos exigidos pelo contrato ou no silêncio deste pelos usos. Então vejam vocês que eu estou vendendo um objeto, eu não estou nem entregando o objeto, só estou entregando a documentação desse objeto, né? Achando-se a documentação em ordem, não pode o comprador recusar o pagamento, até porque com a documentação eu estou transferindo propriedade. A pretexto de defeito de qualidade, etc., enfim, salvo se o defeito já houver sido comprovado, né? 530. Não havendo estipulação em contrário, o pagamento deverá ser efetuado na data e no lugar da entrega dos documentos. Então vejam vocês que o contrato ele acaba se aperfeiçoando e com isso transfere propriedade com a entrega dos documentos. Se entre os documentos entregues ao comprador figurar uma apólice de seguro que cubra os riscos do transporte, correm estes à conta do comprador, salvo se for concluído, né, se o contrato tiver o vendedor ciência da perda ou avaria da coisa. Aqui é regra geral, né, pessoal? 532, estipulado o pagamento por intermédio de um estabelecimento bancário, caberá a este efetuá-lo contra a entrega dos documentos, sem obrigação, inclusive, de verificar se a coisa é vendida, porque ele não responde por perda, nada a ver, não é, pessoal? A questão toda é baseada na documentação. Nesse caso, somente após a recusa do estabelecimento bancário, poderá suspender, né, o pagamento, poderá o vendedor pretendê-lo diretamente do comprador. Tá, aqui a gente entra na troca e na permuta. Eu vou rapidamente, então, falar sobre troca. A troca é um contrato muito similar, muito parecido com a compra e venda. A gente tem estudado a compra e venda e vimos que a compra e venda haverá uma troca de um objeto pelo seu respectivo valor, né? Então, por exemplo, eu estou comprando um livro, eu vou trocar o livro pelo dinheiro, pelo valor que corresponde àquele livro. Isso é compra e venda. E o contrato de troca ou permuta é quando há a substituição de um produto por outro, não pelo seu respectivo valor. Então, eu estou trocando um livro por outro, por exemplo, isso não é compra e venda. Isso vai ser troca ou permuta. Tá, mas os contratos são muito parecidos, né, pessoal? Compra e venda é a troca do produto pelo preço, a troca ou permuta é quando eu estou substituindo um produto por outro. E aí, se é muito parecido, todas as regras da compra e venda eu aplico ao contrato de troca ou permuta, com exceção do 533, que é o único artigo que fala sobre troca, né? Então, olha, aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda com as seguintes modificações. Inciso 1. Salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca. Tá, aqui é óbvio, né? Se a gente está trocando, a gente rateia as despesas.
Esse inciso 2 é que é importante, né? Olha, é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes sem o consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Não era nem para chamar de alienante, né? Porque eu estou fazendo permuta, eu não estou vendendo. Bom, esse artigo aí tem a ver com aquele artigo, vou botar aqui embaixo, olha. Tem a ver com aquele 496, que a gente estudou aqui, não foi? Vimos aquele prazo decadencial de 2 anos, etc. 496 diz que é anulável a venda de ascendentes a descendentes sem o consentimento dos demais e do cônjuge. Tá, mas no 496 existe um parágrafo único, não é, pessoal? Que vai dizer assim, na situação, ele fala em ambos os casos, mas a gente viu que essa ideia está errada, né? Não é ambos os casos, é uma situação só. Tá, mas nessa situação, a autorização do cônjuge vai ser dispensada se ele for casado no regime de separação obrigatória de bens. Regime de separação obrigatória, artigo 1641. Os maiores de 70 anos, aqueles que estiverem dentro de uma das causas que não devem se casar, do 1523, ou daquelas pessoas que precisarem de autorização, como, por exemplo, os menores em idade núbil, a partir dos 16 anos. Posso casar, preciso da autorização dos pais e obrigatoriamente caso no regime de separação obrigatória de bens. Bom, essas pessoas casam no regime de separação obrigatória e não precisam mais dar autorização para que o cônjuge possa vender. Aqui no 533, ele vai dizer, é anulável a troca de valores desiguais. Porque se a troca for de valor igual, eu estou trocando 6 por meia dúzia. De valores desiguais sem a concordância, sem a aquiescência dos descendentes e do cônjuge. E engraçado é que o legislador não colocou um parágrafo único, pessoal. E aí a gente tem duas opiniões. Há quem entenda que na troca o cônjuge vai ter que concordar sempre, independente do regime de bens, já que não existe um parágrafo único no 533, inciso 2. Outra parte da doutrina entende que eu aplico por analogia o parágrafo único do 496. Então, apesar de não existir um parágrafo único no 533, por analogia, eu aplico o parágrafo único do 496. Essa me parece a melhor orientação. O professor Tartucci, por exemplo, né, expoente no direito civil, ele entende que não. Ele entende que no caso específico aqui, no 533, o cônjuge sempre vai ter que autorizar. Muito bem, pessoal, rápido intervalo, voltamos com os contratos em espécie. Forte abraço.